E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá em Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3, a partir do 7, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Eu gostaria que vocês pegassem esse pedacinho, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Olha a sugestão que Deus está dando. Isso aqui é o versículo 12 que a gente está falando. O nosso Deus, ele é um Deus que sempre nos traz instrução. Ele traz instrução do que fazer, do que não fazer. Ele instrui o que vai acontecer se a gente atender, o que vai acontecer se não atender, e ele sempre, inclusive, dá exemplo do passado. O nosso Deus, ele sempre está colocando as cartas na mesa para viabilizar da melhor forma possível os nossos melhores resultados. Ele está falando assim, cara, tomem cuidado, olha só, tomem cuidado. Irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse texto aqui que ele está em Hebreus é um texto, uma carta que foi escrita para a igreja que naquela época estava sendo perseguida. Depois de Cristo, passou o tempo de Cristo, teve uma galera que logo depois da pregação do apóstolo Pedro, aquela primeira lá no dia de Pentecostes, de Atos 2, ele pregou, foram salvas quase 3.000 almas. Na segunda pregação, completou quase 5.000 almas. Então pensa num reboliço de uma hora para outra, cara, muito rápido, 5.000 conversões, mano. Para pensar nesse cenário, nessa conferência, nesse evangelismo, nessa obra tão poderosa, em muito pouco tempo. 5.000 pessoas se converteram a esse cristianismo, a essa pregação que ia completamente na contramão do que era pregado naquela época. Aquela época era aquela questão da lei, da Torá, das regras, dos preceitos que se o cara errasse ele tinha que ser morto, mas agora vem uma pregação de uma graça onde os pecados foram perdoados em Cristo Jesus e quem fechar com Jesus agora vai ter vida abundante e vida eterna. Isso era completamente conflitante com aquilo, completamente conflitante com as regras que eles aprenderam, que se o cara pecou, o cara tem que pagar por aquilo, e agora Jesus pagou tudo, e além de pagar, ele pagou até pelos pecados que a gente ia cometer no futuro, pagou pela humanidade que estava por nascer, inclusive a gente, 2.000 anos depois. Então os caras enlouqueceram, os caras piraram, e começou uma perseguição por parte dos religiosos daquela época, que na época o apóstolo Paulo fazia parte. O apóstolo Paulo não, né? Naquela época ainda não era apóstolo, ele fazia parte ainda como perseguidor, se converteu ao teu encontro sobrenatural com Cristo, aceitou essa palavra sobre a vida dele, se tornou um agente do FBI de Jeová, faca na caveira de Jeová, para pregar o evangelho, se submeteu à voz do Senhor, se submeteu a essa pregação, pregou, botou a vida dele à disposição do Senhor, tomou pau, foi preso, um monte de coisa e perseverou. E agora, além
dos religiosos estarem procurando perseguir e matar e fazer um monte de coisa por causa do nome de Cristo, agora juntou também com a perseguição do império. Porque o império começou a ver que essa galera não se submetia também às regras de um império, se essas regras fossem contra o cristianismo. Então essa galera estava disposta a morrer, mano, em nome do evangelho. Só que o que aconteceu? Quando essa carta aqui foi escrita, a igreja, a comunidade de fé daquela época estava vivendo uma crise de fé, uma crise de perseverança. Tinha um monte de gente que estava desistindo, estava sucumbindo da fé. Muitas crises estavam acontecendo e essa galera estava ficando amedrontada por causa da perseguição, por causa dos problemas, por causa de ameaças que estavam, né, sendo feitas contra aquela galera. E o que aconteceu, cara? Uma galera começou a desistir, cara. Uma galera começou a falar assim, cara, não, cara, Deus prometeu que Jesus ia voltar para salvar a gente, para levar a gente para o céu, mas essa volta de Jesus, essa outra volta de Jesus está demorando muito e não tem como, cara, não tem como eu ficar nessa, eu estou tendo que fugir, eu estou tendo que... E aí vem o escritor da carta de Hebreus, ele começa a levantar coisas, cara. Essa carta aos Hebreus é uma das mais poderosas. Toda a palavra do Senhor, tudo que está na Bíblia, é muito poderoso para a transformação da nossa vida. Agora, essa carta, ela tem conteúdos, ela tem chaves, cara, muito poderosas. Muito poderosas. Capítulo 12, capítulo 4, sim, cada capítulo tem uma carga muito poderosa em si mesmo, de ensino, mostrando como o propósito de Deus para a nossa vida é muito maior do que essa circunstância que a gente está vivendo aqui agora. E essa carta, ela poderia ter sido escrita semana passada, para a gente poder estar lendo aqui hoje, para a transformação do cenário da nossa vida aqui hoje. Porque em cada momento que a igreja está se manifestando, e nós somos igreja, amém? Então, cada momento que a igreja do Senhor está se manifestando na terra, a perseguição também vem contra, porque o mundo que jaz no maligno, está no maligno, o mundo que é governado, o mundo que está sem Deus, que é governado pelo maligno, a igreja está sempre batendo de frente contra esse mundo, então automaticamente vai vir uma força contra. A questão é, quem é mais forte? Porque a palavra diz que maior é o que está em nós do que o que vem contra nós. Então, quando a gente começa a entender esse poder, começa a entender que a gente pode prevalecer contra qualquer inimigo e que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne e nem contra sangue, não é contra pessoas, é contra principado, potestade, arranca de capeta, de demônio. A gente entende que quando nós estamos na palavra, estamos debaixo de uma promessa, estamos debaixo de uma garantia, debaixo de promessas que foram feitas, inclusive aqui nesse texto de Hebreus, onde ele fala o seguinte, cara, esse povo aqui, ele está falando do povo lá do Egito, está se remetendo lá no Êxodo, dizendo que naquela época, por 40 anos, o povo viu o agir de Deus de forma sobrenatural, onde chovia pão do céu, onde vinha carne, onde tinha milagre, onde saía água da rocha, onde Deus ordenou toda aquela bênção nas 10 pragas e protegeu o povo na mesma terra, aonde, cara, é muito louco quando você para analisar isso. O que Deus fez com aquele povo lá? E Deus fez promessa para aquele povo no Egito, dizendo que, olha, se vocês forem fiéis, o animal do infiel vai morrer e o seu animal não vai morrer. Se você for fiel e ficar aqui na minha presença, fazendo parte do meu ciclo, as trevas vão estar densas, a treva, a escuridão, a ignorância, a falta de conhecimento, a falta de discernimento vai estar densa, vai estar horrível no grupo dos infiéis, mas aqui no grupo dos fiéis vai ter luz, vai ter clareza, vai ter sabedoria, vai ter discernimento. E para cada praga que aconteceu, existe um equivalente de milagre para o povo que está separado com ele. Vocês estão comigo? Está claro? Está tranquilo até aí? E Deus vai fazendo promessa para aquele povo do Egito, vai fazendo promessa, libertou o povo, endureceu o coração de Faraó, fez aquela maravilha toda, fez passar pelo Mar Vermelho, fez tudo aquilo, operou os milagres, operou a libertação da Páscoa, na Páscoa, a nova história, o novo ciclo, fez com eles uma aliança, que foi a aliança que o Senhor fez ali com Moisés, com os mandamentos, enfim. Só que quando chega em Hebreus, tem um texto de Hebreus que fala assim, cara, eles estavam em uma aliança com Deus e Deus foi fiel a eles. Só que tem um detalhe, nós estamos numa aliança superior debaixo de superiores promessas. Ou seja, se Deus já foi fiel com eles, estando sem ter passado por Jesus Cristo, agora que nós estamos em Jesus,
que a nossa vida, os nossos pecados foram lavados, jogados fora, o Senhor já nem se lembra mais do nosso pecado, nós agora estamos debaixo de superiores promessas. Pare para pensar, a que nós temos direito debaixo dessas superiores promessas, uma vez que as promessas daquele povo foram tão lindas e Deus cumpriu todas, e agora nós temos promessas muito mais intensas, mais maravilhosas, mais incríveis para a gente viver aqui na terra. Só que tem um detalhe, assim como naquela época teve uma galera que não acreditou em Deus, endureceu o coração e desconsiderou o que o Senhor falou, o texto que a gente acabou de ler e falou naquela época lá, esse pedaço de texto, se eu ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração, foi dito lá também. Teve uma galera que endureceu o coração, por não estar vendo o resultado instantâneo da sua fé, endureceu o coração. Por endurecer o coração, o que fez? Murmurou, reclamou. Começou a questionar, que Deus é esse que fala e não cumpre? Que negócio é esse? Que Deus é esse que tira a gente do Egito, bota a gente aqui no deserto e a gente passa essa dificuldade? Que Deus é esse que está dizendo que vai levar a gente para uma terra prometida e essa terra nunca chega? O povo murmurou, endureceu o coração e o Senhor, que já tinha prometido, falou, preste atenção, se você ouvir a palavra, a minha palavra, a palavra do Senhor, não endureça o coração. E o que aconteceu? Teve uma galera que não atendeu e teve o seu coração endurecido. Porque teve o coração endurecido, murmurou, reclamou, e a murmuração e a reclamação nunca antecederam o milagre. A murmuração sempre vai contra o coração de Deus, porque o que move o coração de Deus é um espírito quebrantado, é um coração quebrantado e fé. O idioma que move o coração de Deus é fé. Se tem fé, o coração de Deus está a nosso favor. Então ele deu o recado, não endureça o coração. E esse povo que teve o coração endurecido, falou assim, certamente, esse povo não entrará no meu descanso. Certamente esse povo não vai gozar, não vai desfrutar, não vai poder experimentar, degustar de tantas maravilhas, de tantos milagres, de tantas coisas que eu já preparei. E quando ele está chegando esse texto, repetindo essa mensagem aqui em Hebreus, no texto que a gente leu, tem duas coisas. Ele já não está falando mais de um descanso aqui na terra. Porque na época daquela perseguição, não é que agora quem crê no Senhor não vai passar pela perseguição, não vai passar pela perturbação. Porém, vai entrar essa Jerusalém naquela época, que hoje para nós é a nova Jerusalém, é o gozo do Senhor, é o céu, é o ambiente onde os nossos problemas acabam. É um lugar que está garantido para a gente, é um lugar que se a gente perseverar, a gente colocar a nossa fé, não esmorecer, não retroceder, é o lugar que a gente está indo. Agora, qual é o foco da minha reflexão hoje para vocês? E para mim também, porque também é para mim. Está comum demais. Está comum demais. A gente se relacionar com pessoas que estão dizendo que estão em fé, mas porque não estão vendo o resultado da sua fé instantaneamente ou no tempo que julgam ser o tempo adequado, ou já está esperando demais, ou já está com muita fé faz muito tempo, porque não estão vendo o agir de Deus no tempo que o ser humano acha ideal, estão desistindo da fé. E sabe o que está acontecendo? Tem um monte de gente que já não está acreditando mais que Deus restaura casamento, tem um monte de gente achando até que Jesus não vai voltar, tem gente achando que é uma utopia, tem gente achando que Deus não se importa, tem gente achando que não se importa com a vida financeira, tem gente achando que Deus não se importa com os sonhos, com os projetos, com o chamado, com o ministério, e tem pessoas que, de fato, pela incredulidade do coração, como o texto que a gente leu, tomem cuidado para vocês não serem tomados pela incredulidade do coração, o endurecimento do coração, fazendo com que deixe de acreditar que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir e sempre cumpre. Ele sempre cumpriu. Por que agora Ele deixaria de cumprir? Por que Deus mudaria se a Bíblia fala que Ele não muda? Passam céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Passam céus e terra, mas Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. No passado Ele prometeu e cumpriu. Por que para a gente Ele não vai cumprir? O que faz de você um indivíduo que Deus não vai honrar a sua fé? O que faz de você alguém que, tendo fé, perseverando na fé, honrando e glorificando, levantando o nome do Senhor, Deus vai olhar para a sua cara e falar assim, você? Não.
Você está perseverando, Deus vai olhar para a minha cara, para a sua cara, e falar assim, ó, você está perseverando, você está fazendo o que eu mandei, você está sendo obediente, você está pregando a minha palavra, você está em fé. Quando o inimigo se levanta, você diz, está escrito, assim diz o Senhor, você está fazendo tudo isso, você está fazendo evangelismo, você está ofertando, você está dizimando, você está fazendo o reino de Deus crescer na terra, você está levando pessoas para a minha presença, mas eu não vou te honrar. É quase idiota a gente pensar isso, porém tem um detalhe, quando o coração está endurecido, isso acontece. Eu tenho me relacionado com pessoas de todo tipo, de diversos tipos de credo, diversos tipos de religião no meu ambiente comercial. Isso é muito comum, eu não tenho nenhum problema com isso, né? De muitos de vocês também. Agora, o que mais me preocupa, na verdade não é preocupação, que eu já falei, tenho falado, preocupação, é má administração das nossas emoções, da nossa fé. Agora, o que mais me desperta um zelo é ouvir pessoas que carregam o nome de Cristo, ou seja, de cristãos, que quando falam, refletem uma grande incredulidade no coração. Pessoas que estão vivendo no casamento como se Deus não se importasse com o casamento, ou como se Deus não fosse atribuir as consequências de cada um para o casamento. Eu vejo pessoas que carregam o nome de cristãos, empresários que eu conheço pessoalmente, que fazem negócios com tanta naturalidade, quebrando o princípio bíblico, desonrando o nome do Senhor descaradamente e veem como uma grande bênção do Senhor quando esse negócio dá certo. E ainda glorifica o nome do Senhor. Deus é bom, consegui fechar um negoção hoje, eita glória, ó, para glória ao nome do Senhor. E, inclusive faz até culto de ação de graça. E eu não estou ironizando, não. Estou falando de coisa perto de mim, muito perto de mim. Pessoas, inclusive, que têm o nome de cristão, que me fazem propostas com muita naturalidade, propostas comerciais, a gente que está, né, no negócio, a gente mexe com muita gente, que me fazem propostas de negócio, e que o método escuso, o método inadequado, o método da quebra de princípio do ímpio, está tão impregnado, está tão enraizado que virou normal, virou o novo normal, virou como se fosse, como assim, nesse ambiente aqui é assim que faz. Mas chegam cumprimentando com a paz do Senhor, paz do Senhor, pastorzão, e aí, tudo bem? Paz do Senhor, varão, aquele idioma gospel, né? O crentez, tem o inglês, português e tem o crentez. Paz do Senhor, varão, sua vitória, não sei o quê. Rapaz, eu tenho uma bênção para compartilhar com você. Isso é muito sério, está muito perto da gente, está muito comum. Não é o normal, porque o normal é o que Cristo nos orienta. Está comum demais, as pessoas elas estão fazendo propostas de negócio, elas estão fazendo propostas, as pessoas elas se convencem de que está tudo bem, pode ser assim. É como se Deus não estivesse vendo, é como se Deus não fosse levar em conta, é como se nessa área tivesse que ser assim, então não dá para fazer negócio assim. A questão é, o Senhor está chamando a nossa atenção hoje, porque Ele está falando assim, cara, tomem cuidado, para ao não ver exatamente o que vocês gostariam de ver instantaneamente, do jeito que vocês gostariam de ver, isso endureça o seu coração. Mas ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração se Deus não está agindo do jeito que você achou que era o ideal agir, pelo tamanho e o mover da sua fé, do seu jeito. E eu vou além. Ainda que você esteja fazendo do jeitinho de Deus, do método de Deus, fazendo do jeito que Deus falou, certinho, ainda assim, tome cuidado para não endurecer o coração, porque a fé, quando ela não é fortalecida pela palavra, regada pela oração, vindo com a palavra, fortalecendo com a palavra, está escrito, assim diz o Senhor, 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 chega uma hora que o ser humano, com uma fé limitada, não regada pela palavra e pela oração, esmurece. A inclinação é esmurecer. Cara, eu não suporto mais. Eu estou crendo e Deus não age em meu favor. Eu estou fazendo o que Ele falou, eu estou ofertando, estou dizimando, eu estou ajudando as pessoas, eu estou orando, eu estou me santificando. Pô, fala sério, cara, e Deus não me atende? De novo, já tem um mês, já tem um ano, já tem 10 anos, Deus não me atende? A questão é,
Uma vez que Deus nunca erra, tem um texto lá em Pedro que fala que as promessas do Senhor, elas nunca tardam, como alguns julgam demorada, mas antes elas se cumprem no seu tempo adequado para que ninguém se desvie. Olha que texto. Isso está dizendo para a gente que até mesmo uma grande bênção entregue numa hora errada pode fazer a gente desviar. Eu tenho 2 filhos ainda menores de idade e 2 maiores de idade. Eu ofertar um carro para um filho meu não é uma grande bênção? Agora eu ofertar um carro na vida desse filho meu aqui, ó, que eu amo, que eu zelo, nessa idade, que nesse momento está com 16 anos, é exatamente o que Deus está fazendo. Está dizendo, entregar uma bênção antes da hora pode causar uma grande tragédia. Então o fato de Deus não ter entregue ainda aquilo que Ele prometeu, já que você está fazendo do jeito de Deus, do jeito certo, correto, perseverando em Deus, é porque Ele entende que ainda não é o tempo, que se Ele entregar agora, no nível de maturidade que nós estamos, vai dar ruim. Quantas pessoas nós vimos que Deus levantou, as pessoas cresceram ministerialmente, e às vezes os homens fizeram crescer mais rapidamente do que era o plano de Deus, porque tinha uma unção, tinha uma boa eloquência, pregavam muito bem, os homens foram honrando, convidando, dando grandes ofertas. O que aconteceu? A vaidade tomou o coração e aconteceu o quê? Se perderam. Quantos e quantos a gente vê acontecendo isso? Ou seja, Deus queria fazer num tempo, o homem veio entrando para levantar, acelerar esse tempo, aconteceu o quê? Quebrou o propósito. Então a promessa do Senhor, esse texto, ele poderia estar sendo falado até para essa galera dos Hebreus, mas esse texto de Hebreus é para a nossa vida hoje. A gente precisa perseverar. Essa palavra é para trazer a nossa consciência hoje, que a gente precisa perseverar, continuar firme, porque uma vez que a Bíblia fala que os dias são maus e o tempo, isso tem que estar claro na nossa mente. A Bíblia fala que o tempo que antecede a volta de Jesus vai ser um tempo de perdição na sociedade, muito parecido com o tempo de Noé. Quando você vai ler lá o tempo de Noé, no capítulo 5, 6 de Gênesis, você vai ver que a galera estava muito louca, estava muito perdida. Os filhos não respeitavam os pais, as pessoas não se respeitavam mutuamente, a galera estava muito louca, muito babilonizada, assim, doideira meio. E a Bíblia fala que o tempo que antecede a volta de Jesus ia estar parecido com esse tempo. Aí, quando você vai ler o texto, você vai ver que hoje, cara, a galera está muito parecida. Então, a gente está prestes... Eu acredito, no meu interior, no meu coração, muitos pregadores, muitos pastores, muitas pessoas também acreditaram isso e não foi. Eu acredito. Depois, no futuro, eu vou ficar sabendo se eu estava certo ou não. Aí, lá no céu, eu falo com vocês, beleza? Tranquilo? Combinado? Eu acredito que nós estamos vivendo a geração da volta de Jesus. Pelos sinais, pela forma como a sociedade está caminhando, por vários textos, por várias profecias que se cumpriram, eu acredito. Eu estou com 41 anos hoje. E como a geração ela vive em torno de 70, 80 anos, como a Bíblia fala, então eu tenho aí mais quase 40 anos. A minha geração, a minha época, o meu tempo, eu tenho aproximadamente mais 80 pela lógica, mas esse tempo pode ser interrompido pela volta de Jesus. Então eu acredito que Jesus volta dentro desse tempo, por tudo que está acontecendo. A questão é como você vai estar se isso acontecer já. E se a gente estiver pregando aqui agora, adorando ao Senhor, ou cantando e tal, e se for agora, você está entregando qual adoração do Senhor? Você está aqui vivendo que estilo, de quantas pessoas você está levando para Jesus, uma vez que você veio para Jesus? Isso aqui é pessoal mesmo, é olhando dentro do seu olho, de quem eu posso olhar aqui agora, e quem está ouvindo aí na tecnologia é para você também. A questão é, você que veio para Jesus, que está tendo a sua vida transformada, que agora você tem uma palavra de esperança, que você ficando firme com Jesus, você vai morar no céu, vai viver no céu, e antes de chegar no céu vai ter uma vida abundante aqui na terra. A questão é quantas pessoas você está se importando em trazer para essa presença, trazer para essa realidade. Quantas pessoas você está evangelizando no seu dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, dentro de casa. Que relacionamento eu tenho com o meu filho quando ninguém de vocês está vendo, irmão?
Quer entrevistar quem sou eu? Não precisa me procurar na rede social, não precisa... Porque na rede social, a gente já aprendeu que na rede social a gente só posta o que a gente quer que os outros vejam. Vocês concordam com isso? Na rede social, você só vai ver da família do indivíduo o que ele quer que você veja. Só a viagem, só o almoço, só o lado bom. Mas não vai ver na hora que está falando mentira para a mulher, não vai ver na hora que está na pornografia, não vai ver na hora que está brigando, que está xingando. Não vai ver quantas contas não estão pagas para poder estar fazendo aquilo ali. Ou então, enfim, não vai ver um monte de coisa. Então, não precisa me estudar olhando para o meu Instagram, ou para o YouTube, não. Quem está perto, bate um papo com a minha família e pergunta, quem é esse cara aí dentro de casa? Eu dou liberdade para vocês, porque aí é bom que me aperta mais, né? Quanto mais eu abro isso para vocês, só aumenta a minha responsabilidade, só me obriga a ser um homem de Deus cada vez mais real, cada vez mais transparente. A questão é perguntar para esse cara na minha ausência, cara, como é que teu pai é em casa, mãe? Ele prega mesmo em casa ou é só aqui? Ou ele é assim ou ele é assado? Como é que é isso? Porque o que vai nos credenciar é o nosso oculto. Não é essa parte aqui que a gente está em comunhão, que a gente está em irmãos, que a gente está aqui com fundo musical, que a gente está num domingo à noite, para a palavra, e as crianças estão lá no Ministério Infantil, e está tudo preparado para um culto, aleluia, glória a Deus. Porque isso aqui é a parte mais simples e mais transparente da vida de um cristão. É a hora do culto. A gente cumprimenta o irmão com a paz do Senhor. Oh, glória, aleluia. Concordam comigo? Agora, o que vai nos credenciar, cara, para poder a gente entrar no céu é o nosso culto. É o que você faz quando ninguém está te vendo. São as obras que você faz, aquelas obras que a gente ou não consegue, ou não dá, ou não coloca na rede social e que não tem ninguém vendo. São as pessoas que você está evangelizando, cara, dentro da sua casa. São os quebrantamentos que acontecem entre o casal quando se derramam diante do Senhor e o casamento é restaurado dia após dia. O que nos credencia para viver essa vida abundante na terra e a vida eterna no céu é exatamente o que a gente faz no dia a dia. Então, o que eu tenho como propósito para hoje é despertar a cada um de nós, porque essa palavra também é para mim. Cara, está ouvindo a voz do Senhor? Não endureça o coração. Não permita que a incredulidade, porque a gente acha que Deus ainda não fez alguma coisa que Ele prometeu, ou não fez do jeito que a gente teve expectativa, a gente vai esmorecer achando que Ele não vai fazer. Porque Ele já provou que Ele faz. Ele já provou que tudo é possível ao que crê, e não tudo é possível ao que desiste. E a própria Hebreus vai dizer, a própria carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, ele vai dizer, cara, se você desistir, eu não tenho alegria em você, meu coração não tem prazer em você, só tem prazer quando você persevera, que você vai até o fim. E a Bíblia vai dizer, porque ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Então é ser fiel até quando? Até Jesus voltar o dia da sua morte. Quanto tempo? Cara, rapidinho, 70, 80 anos só. Rapidinho, mano. Cara, mas é muito rápido. Cara, é muito rápido. É tudo muito veloz, é tudo muito rápido. O ano de 2020, embora a gente está em 21, o ano de 2020, com todo o problema, com toda a pandemia, com tudo, pô, ele já passou, a gente já está no dia 7 de fevereiro. Cara, a gente já está terminando a primeira semana do segundo mês do ano veloz de 2021. Cara, mas foi ontem que teve a virada do ano. Cara, foi ontem que a gente estava comendo a coxa do peru lá, meu, segurando a coxa do peru, foi ontem. Cara, mas já é dia 7 de fevereiro, mas é muito rápido, de 21. O tempo passa de forma muito veloz. Então, ao invés da gente se apegar ao sofrimento, pega essa palavra aqui, em nome de Jesus, ao invés da gente se apegar ao sofrimento por aquilo que não aconteceu ainda, a gente pode se apegar à velocidade na passagem desse tempo e de que Deus vai fazer. Pastor, e se ele não fizer o que eu estou esperando? Cara, pode ser que o jeito que você esteja esperando, pode ser que Deus já esteja fazendo e você não está nem vendo. Porque você colocou um rótulo em Deus, que Deus agiria assim, porque no passado ele agiu, ou no texto que você leu ele agiu assim. Você para pensar o que tem a ver com o agir de Deus com as águas. Em um episódio no Egito, Deus abriu o mar e o povo passou. Em outro episódio, Deus usou um grande peixe para pegar quem ele queria e transportou o cara lá para outro lugar.
Em outro episódio, Deus andou sobre o mar e acalmou a tempestade. Em outro episódio, ele não andou, ele mandou acalmar a tempestade acalmou. Ou seja, Deus tem método de agir. E eu e você vamos engessar Deus no jeito dele agir? Eu e você vamos ter uma expectativa, vamos colocar na nossa mente como se a gente fosse um pré-adolescente quando está começando a amar, apaixonar por aquela menininha na escola, aquele menininho na escola, que de noite você vai dormir e fica pensando, amanhã eu vou ver a Mariazinha e eu vou dar uma balinha para ela, uma flor, e eu vou falar bom dia e ela vai me falar bom dia. Eu vou perguntar como que você está, ela também vai me perguntar como eu estou, e ela vai perguntar, eu vou perguntar como foi o final de semana dela, e ela vai me falar como foi o final de semana dela. E aí quando eu falo bom dia e dá a balinha, bom dia, pegou a balinha e saiu andando. E todo aquele diálogo que foi feito, até o final da conversa, não aconteceu. Aí fica aquela cara assim, ó, eu dei a balinha, a florzinha, ela falou bom dia e saiu andando. E aquela conversa, e aquele diálogo não foi do meu jeito. Aí vem aquela frustração. A gente não pode ficar nesse ambiente de pré-adolescente em Deus, a gente começar a ter essa maturidade em Deus, de entender que se não está acontecendo do jeito que eu imaginei que fosse, é porque Deus entende que o jeito dele sempre é melhor do que o meu. Quando eu entendo que o jeito de Deus é sempre melhor do que o meu, eu aquieto meu coração, espero o jeito dele acontecer, e enquanto isso, eu nutro a minha fé com a palavra. Aí a fé cresce, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Eu ontem, pela manhã, eu tive uma experiência, eu ia acordar cedo para um outro compromisso, bem cedo, eu ia acordar umas 5 e pouca da manhã para um outro compromisso, e aí, quando eu acordei, o compromisso tinha sido cancelado, eu falei assim, vou voltar a dormir. E geralmente eu faço as minhas devocionais pela manhã, antes de ir para o trabalho, eu tenho um tempo de oração, porque eu prefiro fazer de manhã, quando a mente está fria, pedindo sabedoria a Deus para o decorrer do dia. Eu prefiro fazer assim a devocional pela manhã, e quando eu quero estudar, eu estudo à noite, que são duas coisas diferentes. Quando eu quero estudar para aprender mais, eu estudo à noite. Quando eu quero fazer a devocional, aquele tempo da entrega, eu faço isso pela manhã. E aí o tempo que eu separei era diferente. E quando eu voltei a dormir, o Espírito tocou no meu coração e falou assim, por que você não pode usar esse tempo que você ia estar no compromisso para aumentar o tempo que você vai ter comigo? Eu falei, eu acho que essa coisa é da minha cabeça, né, mano? Porque tão cedo, né, mano? Por que pode estar num horário muito bom para acordar para um tipo de compromisso, mas para outro tipo de compromisso com a palavra, não? Aí eu achei que fosse coisa da minha cabeça, mas eu entendi claramente que o Senhor queria tratar alguma coisa. Eu falei assim, aí eu levantei e falei assim, tá, beleza. Aí eu fui lá, lavei o rosto, me ajeitei, né, tirei a remela do olho. Eu falei assim, tá, Senhor, mas e agora? Eu vou para que texto bíblico? Porque nesse momento eu não estou tendo entendimento de ir para um texto que eu queira aprender, que eu queira aprofundar. E aí, cara, Deus me respondeu de uma forma simples. Cara, esse Deus, ele fala, é muito lindo, porque ele é um Deus que ele continua falando, ele fala de forma assim, ele falou só o profeta. Abre em Obadias. Cara, eu já li o profeta Obadias, eu só tenho um capítulo. Você quer ler a Bíblia? Eu falei assim, cara, hoje eu li um livro da Bíblia. Tira a onda, mano. Hoje eu li um livro da Bíblia. Qual? Obadias. E aí eu falei, cara, eu não lembro nada do que fala em Obadias, mano. Quando a gente recebe uma direção, geralmente, quando é um texto conhecido, tu vai relembrando, pô, aconteceu aquilo e tal. Aí eu não lembrava, eu só lembrava que estava escrito Obadias lá no livro de Obadias. Aí eu falei, aí eu fui lá abrir, eu li o texto todo, aí eu li no celular. E por isso faz a diferença a instrução que eu dei para vocês no domingo passado, a importância de você ter uma Bíblia de estudo e você recorrer a um estudo mais aprofundado, porque às vezes você está lendo, cara, e não está fazendo sentido. Mas quando você vai para um pano de fundo, o que estava acontecendo naquela época, por que Deus estava levantando o profeta Obadias para falar algo tão severo com uma galera, tão duro, tão severo com o povo lá. Aí quando você vai entender, cara, teve a ver também com a incredulidade do texto que a gente estava lendo em Hebreus agora, e com o que a gente está pregando aqui também agora, Deus estava chamando a atenção de um povo que desconsiderou a fidelidade do próprio Deus. E aí foi ontem, refletindo sobre isso, embora eu tenha usado o texto de Hebreus, que Deus me despertou para falar sobre isso hoje. Para a gente não endurecer o coração, para a gente não estar indiferente para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, não estar indiferente para a volta de Jesus estar tão perto.
não está indiferente que a nossa morte pode estar a qualquer momento. A gente viu isso ontem. Quantos anos aquele cara que morreu tinha? Uns 35 anos? Pela cara, 37? Vamos botar em 35, 40, um cara que esteve junto com a gente, numa estrada perto da gente, daqui a pouco a gente fica sabendo que o cara morreu, o cara está indo de lá para cá, daqui para lá, como eu e você fazemos o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo, vai para lá e vem para cá. E um dia o cara não volta. Aí o cara está vindo, normal, dirigindo, de repente está ouvindo um som, pensando, quando eu chegar em casa, vou tomar um café, estou cheio de fome, e sei lá o que o cara está pensando, e bum. Cara, para pensar na velocidade disso. Então a gente, assim como foi com essa galera de Obadias, assim como nesse texto que a gente está lendo de Hebreus, cara, ao ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração para cumprimento das profecias que já estão acontecendo para hoje. Não endureça o coração para aquilo que Deus fala a respeito do casamento, a respeito da finança, a respeito da autoridade que nós temos contra o diabo. Ao ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça seu coração achando que você não pode, que não dá, achando que é difícil, achando que nós somos muito limitados, porque nós somos ilimitados, porque tudo é possível ao que crer, que eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, inclusive vencer a incredulidade, inclusive vencer a dureza do meu próprio coração. Ou seja, ao ouvir a voz do Senhor hoje, rompa com a incredulidade, quebra a incredulidade, fala assim: ei, incredulidade, eu te mando embora hoje mesmo em nome de Jesus, porque eu creio no Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele me governa, Ele governa a tomada das decisões que eu tenho que fazer, é Ele que me perdoa das tomadas de decisões erradas que eu fiz, é Ele que apaga o meu passado, é Ele que escreve uma nova história, é Ele que me perdoa e me faz entrar no céu. Ou seja, se a gente permitir que a incredulidade, a dureza do coração vá sendo, e sempre isso acontece pouco a pouco, porque quem está firme na presença do Senhor, quando vem uma incredulidade de uma vez só, muito impactante, a gente já consegue ver a ação do Satanás muito rápido. Mas incredulidade, ela pode ser passo a passo, progressiva, não acredita aqui, um negocinho, ouve uma coisa, vê um líder tomando uma decisão errada, vê um ministro envergonhando o evangelho, vê um pai, sei lá o quê, vê uma promessa não se cumprindo. E a incredulidade, ela vai tomando partido, vai envolvendo. Nesse dia, que a Bíblia chama de hoje, texto que a gente leu, nesse dia que a Bíblia chama de hoje, ao ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Não endureça o coração para o seu chamado. Não endureça o coração para aquilo, cara, que Deus te plantou aqui na terra para fazer. Porque quando a gente entende que nós não nascemos, nós fomos enviados para a terra, o que Deus precisava era só de um útero, para trazer a gente aqui para a terra. Pode ser que o útero que você nasceu, pode ser que não tenha sido um útero tão legal assim, pode ser que a base familiar que você teve não tenha sido tão legal assim, mas Deus só precisava que você nascesse. Você nasceu, você está ouvindo essa palavra, está vivo, está viva, e Deus está querendo te dar um novo sentido para esse tempo que você está aqui na terra. Não endureça seu coração. Persevere em fé, persevere no Senhor, persevere com aquilo que você acredita que Ele vai fazer, porque a Bíblia disse que Ele ia fazer, e aí as coisas mudam. O cenário muda, o coração muda quando você persevera em fé. Não, Deus vai fazer, Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele falou que ia voltar, Ele não vai voltar. Ele falou que eu tenho que estar pronto, porque a volta dele vai ser como num piscar de olho, vai ser como um ladrão, vai ser muito rápido, como um relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Tem até uma canção, eu ia falar antiga, mas uma canção de um dia desse aí atrás, que fala sobre isso, como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem, né? Os mais experientes vão lembrar dessa canção aí. Assim há de ser. Então não endureça o seu coração para volta. Não endureça achando que você, cara, é só isso aí hoje. Não endureça achando que a vida cristã, a vida com Cristo é só desse tamanho que está a minha e a sua hoje. Porque a hora que a gente acredita isso, a gente ou se conforma com esse tamanho ou se decepciona, porque acha que é tão pequeno assim. Não se conforme. Ao ouvir a voz do Senhor, cara, não endureça o seu coração, persevere em fé, persevere firme. Jesus está voltando, Deus nos deu poder, nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, e sobre nós nenhum mal cairia, porque o nosso nome está escrito no livro da vida.
E nós temos autoridade porque o nosso nome está lá e por causa da autoridade do nome de Jesus. Então tudo aquilo que a gente decide fazer em nome de Jesus e que Deus pode respaldar na palavra dele, já deu certo, não vai dar, já deu. Amém? Então, o meu chamamento para essa noite, para a nossa vida é, ouvindo a voz do Senhor hoje, não endureça o coração. Fica firme, persevere. Eu quero estar orando nesse momento pela nossa vida, para que realmente o nosso coração, os nossos olhos e ouvidos espirituais estejam muito atentos, muito ligados, e que realmente a gente tenha essa compreensão de que Jesus está voltando, e que o que Deus prometeu, Ele cumpre, sempre cumpriu, e aquilo que ainda não aconteceu, quando Ele nos encontra fiéis, Ele vai cumprir, Ele vai honrar nossa fé e vai honrar o próprio nome dEle, porque nós estamos crendo nele. Senhor Deus e Pai, eu quero glorificar o Senhor por essa noite. Eu quero louvar o Senhor porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus zeloso, um Deus que cuida da gente, um Deus que faz coisas maravilhosas acontecerem por causa da fé. O sobrenatural é o nosso ambiente. O Senhor faz coisas que às vezes nem consegue imaginar. Deus, nós queremos fazer parte dessa geração de agora. Nós já fazemos parte dessa geração, mas nós queremos ter a visão de Josué e Caleb lá na época para a entrada da nova terra, da terra prometida. Nós queremos ter os olhos de fé que eles tiveram. Nós queremos ter a fé que eles tiveram, o formato de fé que eles tiveram, onde ao invés de murmurar, nós falamos, se o Senhor se agradar de nós, Ele já nos entregou esses inimigos. Nós queremos ser como esses caras, Deus, que eles não sucumbiram, não reclamaram, não murmuraram, mas se posicionaram, Deus. Deus, muito obrigado porque a gente está sendo chamado a atenção hoje para perseverar. Muito obrigado porque isso é para nos deixar mais fortes, nos deixar mais unidos, nos deixar mais valentes na fé, sabendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra. Sabemos que o escudo da fé é o que faz todos os dardos inflamados de Satanás não prevalecerem contra nós. Nós temos a arma que é a espada, que é a palavra, dizendo assim diz o Senhor, está escrito, e nós vamos prevalecer. Satanás não vai nos derrubar, não vai derrubar nossa família, não vai derrubar nossa finança, não vai derrubar nossas emoções. Satanás não vai derrubar homens e mulheres perseverantes. Pai, eu declaro, eu profetizo nessa noite, homens e mulheres que estavam enfraquecidos, que estavam esmurecidos, estavam descrentes, estavam esmurecendo, Pai. Eu profetizo o fortalecimento do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Seja estabelecido um tempo de renovo, um tempo de vigor, um tempo de força, um tempo onde a Tua palavra vai respaldar homens e mulheres corajosos, que não vão sucumbir, que não terão seus corações endurecidos, não terão a incredulidade como verdade em seus corações. Pai, eu profetizo um tempo de um levantar de uma juventude incrível, corajosa, Pai, adolescentes fluindo na Tua presença, jovens, crianças, adultos, cheios da fé, ó Pai, fazendo romper nessa geração com paradigmas, com mentiras do inferno, com maldições que estavam sendo estabelecidas, mas por causa da fé, por causa do decreto, por causa da Tua palavra. Pai, eu profetizo um novo tempo, eu profetizo um novo tempo no casamento, eu profetizo famílias sendo restauradas através do poder da fé, o poder da Tua palavra e do poder do nome de Jesus. Eu profetizo, Deus, finanças sendo desatadas agora, Pai. Um rompimento sobrenatural na finança de homens e mulheres que não murmuram, não reclamam, mas homens e mulheres que partem para cima, que fazem o que tem que ser feito, que são corajosos para trabalhar, que buscam ao Senhor para receber uma revelação, receber uma ideia brilhante, uma ideia que vai revolucionar a terra, trazendo o reino para esse tempo. Pai, homens e mulheres que se tornarão patrocinadores do reino aqui na terra. Pai, homens e mulheres que vão patrocinar missão, vão patrocinar ministros, vão patrocinar escolas que nascerão, escolas cristãs que precisarão de patrocínio para ensinar crianças na Tua presença, ensinar princípios bíblicos na Tua presença. Escolas que vão contra o sistema, escolas, ó Pai, onde vão educar crianças e adolescentes, jovens que serão evangelizados dentro das instituições escolares.
Pai, eu profetizo escolas que vão se converter, líderes, Pai. Eu profetizo professores e professoras cheios da tua unção, que vão refletir a luz do Senhor, a glória do Senhor, dentro das escolas, universidades, dentro da pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu profetizo os homens e mulheres cheios da ciência da terra, mas acima de tudo cheios da ciência do céu. Pai, eu profetizo homens e mulheres que estarão no ambiente científico, mas estarão cheios da tua luz, sendo sal e luz naquele lugar. Pai, eu profetizo homens e mulheres que estarão, sim, tendo títulos acadêmicos, mas acima de tudo títulos de cidadãos do céu, fazendo brilhar a luz do Senhor em todos os lugares. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo no empresariado, profetizo no sistema judiciário. Pai, eu profetizo no ambiente comercial, empresarial, industrial, em nome de Jesus, homens e mulheres se levantando com grandes ideias, Pai, a começar do menor ou até mesmo daquele que se acha menor, mas se apegando ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, vai receber revelação. Pai, eu profetizo homens e mulheres intrépidos, ousados, cheios do teu poder, profetizando, declarando, ensinando que não há outro Deus a não ser o Senhor. Homens e mulheres que vão contra a religiosidade, mas vão ser cheios do Espírito de sabedoria e revelação e vão pregar a palavra, vão pregar o teu evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho do reino, da conversão e do juízo final. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo essa intrepidez porque eu creio que uma vez que Jesus está voltando, a geração está se perdendo, mas eu profetizo e me incluo na profecia que libero agora como homens e mulheres que vão pregar a tua palavra nesse tempo e na verdade também fora de tempo, em nome de Jesus. Eu profetizo, Deus, adolescentes cheios do teu poder. Eu profetizo velhos cheios do teu poder, Pai. Velhos que ainda darão frutos, como a tua palavra diz. Velhos que florescerão, que darão frutos ainda nessa geração. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo na medicina, Pai. Homens e mulheres que estarão cheios do teu poder, que verão o limite da medicina, mas verão o ilimitado poder que tem o sangue de Jesus, gerando cura, gerando salvação. Aleluia. Eu creio nessa palavra, por isso eu as falo, Deus. Eu criei, por isso falei. Deus, em nome de Jesus, eu criei, por isso falei. Eu creio nessas palavras e creio que elas são para já. Eu creio no cumprimento dessa profecia, dessas palavras que eu estou liberando para já, Deus. Para esse tempo que se chama hoje. Eu declaro em nome de Jesus, nós não teremos o nosso coração endurecido. Nós não teremos a incredulidade como respaldo das nossas decisões, é o contrário, nós teremos a fé como respaldo das nossas decisões. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por esse encorajamento, obrigado pela esperança que essa palavra nos traz, obrigado porque o Senhor continua sendo Deus e opera maravilhas e milagres ainda nos dias atuais, Pai. Só depende da nossa fé, depende daquilo que sai da nossa boca, depende daquilo que nós estamos pautados, depende da rocha que estamos firmados, Senhor. Muito obrigado por esse culto. Obrigado, Pai, porque aonde essa mensagem chegar, seja a época que chegar, ela vai gerar vida e vida em abundância, porque ela está permeada da palavra da revelação do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Amém.